Olá, tudo jóia? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Taiwan, essa importante região que fabrica oolongs. E lá tem classificado os melhores oolongs do mundo, ao lado de Fujian, na China, alguma coisa do Sri Lanka, mas é como se fosse a menina dos olhos de Taiwan, são os oolongs. Até pela própria ordenação geográfica que eles têm na ilha, eles conseguem ter 3 grandes pontos digamos assim, de concentração de fazendas de oolongs. E um deles fica no norte, um deles fica no centro, um deles fica no sul. E esse do centro é enorme, até pelas altitudes que são mais altas, né, são maiores, é onde eles mais se destacam, porque os oolongs de Taiwan, eles são esses de grandes altitudes. E isso traz ao chá um terroir totalmente diferente, e isso traz ao chá uma condição de microclima totalmente favorável, porque eles têm chuvas no verão e eles têm chuvas no inverno. Então eles conseguem ter essa área bem hidratada, que é um ponto que a Camellia sinensis gosta muito, é dessa água frequente, né, que não empoce, por isso que é importante ser montanha. E eu vou começar fazendo tipo uma retrospectiva histórica. A ilha de Taiwan, ela também é conhecida como Ilha de Formosa. Ela foi batizada por comerciantes portugueses no século XIX devido à sua incrível beleza geográfica e natural. E a gente tem até alguns oolongs que o nome são Formosa Finest Oolong, né, que são da Ilha de Formosa, são de Taiwan. Mas os oolongs mais conhecidos de Taiwan são os Oriental Beauty. Esses oolongs, eles foram batizados pela Rainha Vitória e tem um motivo todo especial que a gente vai já saber por quê. Em relação aos dados históricos, a ilha de Taiwan, ela foi inicialmente povoada por aborígenes que vinham da Polinésia. Aborígenes conquistadores, digamos assim, saíram da Polinésia e se estabeleceram em Taiwan. E no ano de 1850, dentro da dinastia Qing, houve um êxodo dos chineses para lá. Taiwan está muito pertinho de Fujian, é só atravessar um braço de mar, eles já conseguem chegar em Taiwan. E esse êxodo chegou a 2 milhões de habitantes da China, que para a China não deve ser muita coisa, mas deu a Taiwan características realmente chinesas, e eles trouxeram junto com eles sementes, pequenos arbustos de chá e o próprio conhecimento de desenvolver o chá, de desenvolver a cultura do chá. Então, Taiwan, assim, desde o começo, ela foi já colonizada com essa cultura do chá. Sem falar que esses aborígenes que chegaram lá há milhares de anos atrás, eles também cultivavam o chá, só que o chá que já tinha lá na região, o chá nativo, né? A Camellia sinensis nativa, que a gente chama. Então é uma cultura de chá realmente que vem de muito tempo, e a gente consegue perceber isso nas preciosidades que eles fabricam, principalmente nos oolongs. Houve um domínio holandês, né, de 1624 a 1662. Nesse domínio holandês também houve digamos assim, um estímulo da Holanda que os chineses viessem para Taiwan para fomentar esse mercado de chá. Foi a partir desse domínio holandês que chegou a esse número de 2 milhões de pessoas, né, vindas da China para Taiwan. E em relação à questão comercial mesmo de chá, a primeira exportação de chá de Taiwan se deu no ano de 1865, ainda na dinastia Qing. Olha há quanto tempo eles trabalham com chá, cultivam chá e comercializam chá, né? Então eles sabem o que fazem. Eu coloquei também aqui alguns pontos bem legais sobre a questão climática. A questão climática de Taiwan é muito favorável para o chá, principalmente porque ela é uma ilha muito montanhosa, montanhas de altas altitudes, acima de 1.800 metros acima do nível do mar. 1/3 da ilha é coberto de montanhas arborizadas. 1/3 não, 2/3 da ilha.
é coberta de montanhas arborizadas, por aí você tira como é importante, como esse clima favorece, né, a plantação do chá. E sem falar nos microclimas que Taiwan tem. Ou seja, no norte ela tem as chuvas do verão, no sul ela tem as chuvas do inverno. Então acaba que assim, isso favorece bastante a cultura do chá, porque a Camellia sinensis, ela precisa dessa umidade, ela precisa dessa frequência da água e precisa dessa água corrente, né? Como é uma região montanhosa, a água não empoça, né? Ela passa pela planta, e isso é legal para a Camellia sinensis. Durante digamos, depois da ocupação holandesa, houve uma ocupação japonesa, que foi até o ano de 1895. E com essa ocupação japonesa, eles pegaram toda a forma de fazer o chá verde, que é onde o Japão se destaca bastante. Então, eles conseguem fazer um excelente chá oolong, eles também sabem fazer chá verde. É tanto que eles exportam um tipo de sencha para o próprio Japão, né? O consumo interno de chá verde deles é muito pequeno, eles gostam mesmo de tomar oolongs, mas eles conseguem fabricar esse chá verde e exportar para o Japão. E ainda dentro disso, o Japão compra deles esse chá verde para fazer as teas, né? O consumo interno do Japão é do chá de folhas soltas que eles mesmos conseguem produzir, mas para as bebidas prontas, né, e as teas prontos, eles trazem e usam esse que vem de Taiwan. Existe um departamento governamental, né, que ajuda a promover o chá, ajuda a orientar as fazendas de chás. Assim, é como se em Taiwan o chá fosse um negócio muito sério, um negócio do governo, inclusive, né? Então, é um grandíssimo responsável pela economia local, né? E os taiwaneses, eles amam beber os oolongs, como eu falei. Além dos oolongs, eles amam os chás gelados, principalmente os bubble teas, que é uma criação deles. Eu acredito que todo mundo aqui que mora no Brasil já teve em algum shopping que tem uns copões enormes, que eles colocam ou chá preto ou chá verde, colocam algumas frutas e colocam tipo umas bolinhas feitas de tapioca no fundo e uns canudos largos para que você possa tomar e essas bolinhas de tapioca caibam dentro desses canudos. Então esse é o bubble tea, eles utilizam muito para se refrescar mesmo e tudo. Então eles têm uma variedade de mais de 1000 tipos diferentes de bubble teas lá e consomem isso, né? Mas o de preferência ainda são os oolongs quentes, né? Pela incrível variedade que eles têm e pela incrível qualidade que eles têm também. Eles chegam a exportar 60% a 70% da produção interna, né, do chá que é produzido internamente em Taiwan. 90% dessa exportação são os oolongs e os outros 10% são esses chás verdes que eles mandam para o Japão e para outros locais. E eles produzem alguns chás pretos para consumo interno, mas é muito pouca quantidade e não é o chá preferido mesmo. É só porque eles têm essa habilidade e acaba que também conseguem produzir esses chás pretos. Outro ponto que o microclima de Taiwan favorece bastante é porque eles conseguem ter até 5 colheitas no ano. Então eles têm a colheita de primavera, a primeira colheita do verão, a segunda colheita do verão, a colheita do outono e a colheita do inverno. Pouquíssimos lugares conseguem ter essa, digamos assim, essa flexibilidade nas colheitas, principalmente na época do inverno, que em geral, né, em climas muito frios, a Camellia sinensis ela entra em uma certa hibernação, né? Então lá, como a temperatura fria chega a 18 graus, então ainda é uma temperatura adequada para que a planta continue produzindo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela esteve no Japão e ela disse que no Japão, como as temperaturas frias são realmente muito frias,
não é difícil de você ver nas plantações enormes ventiladores, como se fossem postes no meio da plantação, postes de iluminação, só que com grandes ventiladores jogando um ar mais ou menos quente, né? Mais ou menos quente por quê? Porque se tá muito frio e ele coloca um ar um pouquinho mais quente, ele consegue elevar um pouco mais a temperatura dos chazais, para que esse chazal não congele. Então, é uma estratégia que eles adotaram lá no Japão. Já em Taiwan, isso não é necessário, porque o clima colabora para uma, digamos assim, para uma colheita perene. Pronto, era essa palavra que eu procurava. Uma colheita perene, ou seja, durante o ano inteiro eles conseguem colher as folhas de chá, tá? Bem, eu coloquei aqui algumas características dos oolongs taiwaneses, e uma das principais características eles são, em vias de regra, oolongs de pouca oxidação, ou seja, os oolongs taiwaneses variam entre 10% e 40% de oxidação. Existe uma exceção ou outra, por exemplo, o Formosa Finest Oolong, né? Inclusive eu tenho ele aqui comigo. Ele chega a 80% de oxidação, mas isso é uma exceção à regra. Via de regra, os oolongs taiwaneses são mais parecidos com os chás verdes do que com os chás pretos. Não é à toa que eles desenvolveram cultivares vindos do Tiquanin, que é um oolong chinês, que é mais para o chá verde do que para o chá preto. Apesar de que eles também utilizam cultivares vindos do Xuixian, que é um oolong chinês que é mais oxidado, que é mais parecido com o chá preto. É tanto que eu coloquei até aqui o nome, ó. Os 3 varietais que eles mais usam são o Xinsen, o Jinchuan, que é esse que vem do Sichuan, e o Xixi. Então, são esses 3 varietais que eles usam, esses 3 cultivares, na verdade. E por que eles escolheram esses cultivares? Pela firmeza, pela resistência a pestes, a doenças e ao clima. São cultivares que melhor se adaptaram ao clima de Taiwan. Então, isso faz com que a gente consiga manter, digamos assim, plantas perenes, né, com colheitas perenes e resistentes às adversidades. Isso é muito favorável para o mercado, né? E aqui eu coloquei alguns dos principais chás que nós encontramos em Taiwan. Então, eu tenho aqui um baozong, que eles chamam baozong, né? Tem um sotaque que eu não sei reproduzir. Esses 2, eu tenho um de 40 anos de envelhecimento, esse aqui, ó. E tenho esse outro que é de outono. Mas hoje eu escolhi para conversar com vocês sobre os Oriental Beauty. Separei aqui um Oriental Beauty número 6, não tem número, eu comprei diretamente de uma pessoa que vai buscar em Taiwan. Oriental Beauty número 4, Oriental Beauty número 3. E também tem aqui o Ruby 18, que é outro característico deles lá, que é bem mais oxidado do que os Oriental Beauty. E o Milk Oolong, que é mais parecido com um Tiquanin, inclusive ele é todo enroladinho como se fosse uma bolinha, mas ele tem uma análise sensorial bem leitosa, literalmente, por isso que o nome dele é Milk Oolong. Eu escolhi o Oriental Beauty porque desde o dia que eu fiz os primeiros cursos de chás, eu me encantei com a história desse chá. Esse nome foi dado pela Rainha Vitória e existe um motivo, assim. As plantações de chás, em geral, as colheitas de chás, para a maioria dos oolongs, elas começam entre abril e maio. Na China, principalmente, em Taiwan não é diferente porque está ali do lado. Porém, em Taiwan, teve, por algum motivo, né, a lenda fala que por algum motivo, em algum momento, não foi colhido o chá durante essa época e foi colhido só um mês depois, em junho, já no verão.
E se percebeu que o chá tinha um aroma e um sabor muito mais adocicado, muito mais frutado, com notas muito mais fortes de mel. E começou-se a ver por quê. E se descobriu que no verão existe uma cigarrinha chamada Jacobiasca formosane, que ela meio que empesteia os chazais e ela sai roendo as folhas das camélias sinenses. E para se defender desses insetos predadores, a própria planta libera dos seus sucos o glicosídeo, né, e a teína, que são as duas substâncias inseticidas que ela tem dentro de si. E por causa disso, esses chás, eles conseguem ter uma análise sensorial com essas características que eu acabei de comentar. São muito mais frutados e com notas de mel muito mais fortes, por conta desse estímulo externo dessa cigarra. Então, o que é que aconteceu? Por causa dessa percepção que se teve ao longo do tempo, começou-se a propositadamente só colher as folhas do Oriental Beauty em junho, que é o tempo que essa cigarra toma de conta dos chazais. Eles colhem e começam a fazer a produção. Para vocês terem ideia, é uma troca química tão interessante que a folha começa a oxidar ainda na planta, antes de ser colhida. Olha que coisa linda. A análise visual dos Oriental Beauty, eles chegam a ter 5 cores diferentes. Eles passam pelo prateado dos brotos, passam pelo escuro das folhas quase pretas, das folhas que oxidaram mais, passam por um acobreado e um alaranjado, que talvez sejam essas folhas que já começaram a oxidação lá na planta e que depois que saíram, essa oxidação parou no meio do caminho e elas ficaram meio avermelhadas. Eu peguei um aqui que tem bem essa variação de cores. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas ele tem o laranja, olha só, dá para ver claramente os brotos prateados, mas por baixo eles têm um laranja, estão vendo? E tem as folhas mais escuras. Esse daqui, a oxidação dele chega a 40%, é esse chamado número 6. Eu também trouxe o número 4, que também tem as folhas, ó. Coisa linda, meu povo. Vocês não têm ideia do aroma que tá aqui. Também tem folhas mais acobreadas, também tem brotos, né, mais prateados. A oxidação varia entre 40% e 50%. Esse aqui é o Oriental Beauty número 4. E tem esse, que já é um pouco mais oxidado, que é o número 3, que a gente vê uma menor presença de brotos, mas vê uma maior presença de folhas acobreadas, mais pro laranja. Ele tem aqui alaranjadas, amarronzadas, são bem lindos eles. E eu escolhi beber esse que é o número 6, que é o mais com características mais voltadas para o chá verde, né? Então ele tem as notas mais frutadas, como se fosse pêssego mesmo, e o mel é bem forte. O mel é bem forte. E outra característica, essa aqui é a segunda infusão que eu fiz das folhas. Eu botei cerca de 4 gramas de folhas. Elas, depois de prontas, ficaram totalmente acobreadas. Não sei se vocês conseguem perceber. Estão bem marrons. Cresceram bastante. Ele tem a folhinha pequenininha aqui olhando. Dos 3 é o menor, mas a folha consegue hidratar bastante, uniformizar essa cor acobreada, e ficam, digamos assim, a olho nu, saltando só os brotos prateados mesmo. E assim,
cada um deles é muito diferente. Cada um deles oferece uma análise sensorial totalmente diferente do outro. E como eu estava falando, aqui é a segunda infusão. Posso ter certeza que eu ainda tomo 4, 5 ou 6 dessas mesmas folhas, porque ele rende muito, os oolongs eles rendem muito. E outra característica também, como ele é mais enroladinho, você percebe? Ele é todo retorcido, a folha dele é toda retorcida, então quanto mais retorcido, mais ele vai precisando ser hidratado para que essas folhas possam ir abrindo e liberando todos os nutrientes, todos os aromas, todos os sabores que elas conseguem oferecer, tá? Sobre os oolongs, né, assim, a característica principal desses oolongs taiwaneses, né, é esse aroma frutado, esse sabor frutado, mais voltado para o mel. Mesmo os outros, Baozong, ou Milk e o Ruby 18, como eles chamam. E vale a pena, se você conseguir ter acesso a oolongs de outros lugares, fazer um paralelo com os oolongs taiwaneses, porque eles fazem história nos oolongs e vale a pena descobrir por quê, vale a pena viver essa experiência para descobrir por quê. Por hoje era isso, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima!